Oitavo ano, vamos então encerrar a nossa nona unidade sobre o primeiro reinado. Então, nas aulas anteriores, nós vimos todos os problemas enfrentados pelo Dom Pedro I. Na última aula, vimos os conflitos enfrentados na Confederação do Equador, também na Guerra da Cisplatina. Para nós encerrarmos, vamos ver alguns detalhes sobre a cultura e a sociedade brasileira nesses primeiros momentos em que o Brasil estava andando por conta própria, independente. Agora podemos falar, sim, de uma cultura brasileira, de uma sociedade brasileira independente dos portugueses. Então vamos lá. Bem, a independência não mudou profundamente a sociedade e a cultura brasileira. Esperava-se uma mudança mais profunda, mas isso não aconteceu. E um dos principais motivos pela qual isso não aconteceu é que a nossa independência foi sem participação social. Então, diferente de outras regiões onde as massas populares, uma grande parcela da população participou desse processo, no nosso caso, a maior parte da população, a população mais simples, a população mais pobre, não participou desse processo e, em muitos casos, levou tempo, inclusive, para saber que o Brasil conseguiu a sua independência, que tinha conseguido se separar de Portugal. Portanto, as pessoas mais pobres, as camadas populares, não participaram deste processo. A independência do Brasil, é importante a gente ter isso em mente, porque isso reflete até os dias de hoje, inclusive, era um projeto das elites brasileiras. Eram as elites brasileiras que queriam se livrar de Portugal. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem que fazia parte dessas elites. E essa elite brasileira, ela queria se livrar de Portugal, mas ela tinha como objetivo não provocar mudanças significativas na sociedade brasileira. E isso é muito parecido com o que os criolhos fizeram nas regiões aqui da América Latina, que eram colônias espanholas. Querem se livrar do domínio europeu, mas sem mudar a estrutura social. Exemplos, eles queriam continuar com a escravidão, eles não queriam fazer uma redistribuição das terras, tá certo? E veja, o Brasil é um país continental, terra é o que não falta, grande quantidade de terra, principalmente naquele momento em que a população era muito menor do que é hoje, bastante restrita. Portanto, era possível fazer uma redistribuição de terra um pouco mais justa, igualitária, uma vez, como eu já disse em aulas passadas, as pessoas que tinham terra naquele momento jamais compraram essas terras, adquiriram do Estado, ganharam essas terras. Portanto, redistribuir essas terras, dar para outros grupos, seria repetir o que já foi feito anteriormente. Mas no caso aqui, a elite evidentemente não queria isso, a elite queria se livrar de Portugal, mas sem provocar mudanças profundas na sociedade. E isso é muito importante porque essa opção em não fazer mudanças profundas na sociedade vai refletir até os dias de hoje. A cultura brasileira era também bastante influenciada pelas correntes artísticas que vinham da Europa, mesmo após a independência. Então nós ficamos independentes de Portugal, mas pelo menos na questão artística, na parte das artes, ainda havia uma cópia daquilo que vinha da Europa. Vai levar algum tempo para que os artistas no Brasil comecem a produzir modelos próprios, características próprias, fugindo dos modelos europeus. O que vai acontecer também é que eles pegavam os modelos europeus e adaptavam para um modelo brasileiro. Criavam características próprias aqui. Mas a influência europeia vai continuar aqui no Brasil. E a sociedade, então, havia diferentes grupos. Então, quem era a elite nacional que eu disse agora há pouco? Qual foi o grupo responsável em fazer a independência e lutar para que aquela estrutura social escravocrata, desigual, se mantivesse no país? Os grandes proprietários de terra, principalmente do norte e do centro-sul, e aí eu estou pegando aqui a região sudeste também, a região nordeste, centro-sul, aqueles que eram grandes produtores de açúcar, principalmente lá no Nordeste, e café aqui na região do Centro-Sul. Ainda os grandes comerciantes, aqueles que trabalhavam para importação e exportação. Então, nesse caso aqui, eu não estou falando do dono de mercearia, de mercadinho. Estou falando daqueles que compravam grande quantidade de produtos, que importavam ou exportavam produtos nacionais.
E também os altos funcionários públicos, ou seja, aqueles que compunham os cargos de comando, cargos administrativos públicos. Tínhamos também uma classe média, que era composto por profissionais liberais, principalmente médicos e advogados. Esses médicos e advogados, na sua maioria, com formação na Europa, uma vez que aqui no Brasil as universidades veio um pouco mais tarde. Posteriormente, com a universidade no Brasil, com a vinda da família real, aí começou a se formar médicos e advogados aqui no Brasil, mas que também compunham essa classe média de profissionais liberais. Se até hoje acesso ao curso superior é algo muito difícil, naquela época mais ainda, uma vez que era preciso pagar esses cursos, então apenas pessoas que tinham realmente acesso à riqueza para poder conseguir. Pequenos comerciantes, prestadores de serviços, militares de baixa patente, membros do baixo clero, ou seja, os padres e assim por diante, faziam parte dessa classe média. E por fim, uma classe popular, que vem os agricultores. Esses agricultores trabalhavam para os proprietários de terra, ou seja, eles trabalhavam na agricultura, mas não eram donos de terra, trabalhavam sempre para alguém, tá certo? Então cultivavam para a subsistência. O que normalmente acontecia, um grande fazendeiro, um grande proprietário de terra, permitia que famílias se instalassem na sua propriedade. Essas famílias vão trabalhar para o fazendeiro, lógico, mas ele terá ali um pedacinho de terra que ele pode produzir para a sua própria família. Então arrendavam uma terra e assim por diante. Então essas pessoas cultivavam para a subsistência, plantavam para a sua própria sobrevivência. Havia também os trabalhadores livres, que trabalhavam sempre para alguém. Isso podia ser na cidade ou no campo, então ele trabalhava sempre para alguém, prestava serviço para alguém. E esses grupos eram pessoas sem posses também, não tinham propriedades. E para sobreviver, então, tinham que vender a sua mão de obra. É o que eles tinham para oferecer, trabalhavam em troca de um pagamento. Havia ainda os vendedores ambulantes, aqueles que tinham algumas mercadorias e iam vendendo de porta em porta. Havia alguns estrangeiros também que tentavam a vida aqui, e normalmente esses estrangeiros também eram explorados, principalmente pelos fazendeiros ou pelos grandes comerciantes. Os ex-escravizados, aqueles que conseguiram a sua alforria, uma vez que a escravidão no Brasil demorou muito para acabar. Então nós tínhamos um número de ex-escravizados, aqueles que conseguiram ganhar ou comprar a sua liberdade. E por fim os escravizados, que compunham uma grande quantidade, uma grande massa da população brasileira. Então percebam que, se nós somarmos essa classe popular, ela já compõe a maior parte da população. Se fôssemos fazer uma pirâmide, essa classe popular ela estaria na base, não só porque está abaixo, mas também porque ela é maior, ela compreende um grupo maior. Temos uma classe média um pouco reduzida e uma elite mais reduzida ainda. Só que é essa elite reduzida que comanda todo o resto da sociedade brasileira. Isso vai se estender durante o primeiro reinado, que é a matéria que nós estamos estudando agora, vai continuar no segundo reinado, no período regencial e no segundo reinado, e até mesmo com a República, quando tiver a proclamação da República, por décadas, será esses mesmos grupos que vão governar o Brasil. Então, até chegar próximo dos nossos dias. Dá para dizer que até nossos dias acontece isso. A diferença é que, naquele momento, era mais fácil você perceber quem é elite. Hoje a gente já tem uma certa dificuldade de perceber quem é elite, porque ela ficou ainda mais reduzida e ficou ainda mais escondida. Tá certo? Mas essa estrutura onde um pequeno grupo tem um controle sobre os demais, ela é antiga, ela é estrutural no Brasil, ela vem de séculos e, de certa maneira, ela ainda prevalece. Por isso que esta matéria, estudar o primeiro reinado, é extremamente importante para nós entendermos o Brasil de hoje, assim como as matérias que virão futuramente, período regencial, o Segundo Império, depois já entraremos no período republicano, que é mais próximo de nós, quando estivermos lá no 9º ano, mas desde já é importante para nós entendermos o contexto da sociedade brasileira. Nós vamos encerrar aqui essa unidade, continuaremos estudando Brasil em matérias futuras, e esta daqui é pré-requisito para entender matérias futuras. Portanto, se ficou alguma dúvida, é importante rever as aulas anteriores, porque não pode ter dúvida para as matérias que virão a seguir.